Hoje, a última mensagem desta série tem este título: Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías, no capítulo 6. Se você puder abrir o seu celular, a sua Bíblia, nós não vamos projetar o texto. Diz assim o texto bíblico: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. O seu manto se estendia pelo templo inteiro, e em volta dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo, e com as outras 2 voavam. Eles diziam em alta voz uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. O barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros, e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Aí um dos serafins voou para mim, segurando com uma tenaz uma brasa que havia tirado do altar. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse: agora que esta brasa tocou os seus lábios, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. Em seguida, ouvi o Senhor dizer: quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então respondi: aqui estou eu, envia-me a mim. O Senhor Deus me disse: vá e diga ao povo o seguinte: vocês podem escutar o quanto quiserem, mas não vão entender nada. Podem olhar bem, mas não enxergarão nada. Isaías, faça com que esse povo fique com a mente fechada, com os ouvidos surdos e com os olhos cegos, a fim de que não possam ver, nem ouvir, nem entender, pois se pudessem, eles voltariam para mim e seriam curados. Até quando isto vai durar? Eu perguntei. Ele respondeu: até que as cidades sejam destruídas e fiquem sem moradores, as casas fiquem completamente vazias e os campos sejam arrasados. Eu, o Senhor, mandarei o povo para longe desse país e as cidades ficarão vazias. E mesmo que fique no país uma pessoa em 10, ela também será morta. Os que restarem serão como o toco de um carvalho que foi cortado. O toco representa um novo começo para o povo de Deus. A resposta de Isaías ao chamado de Deus foi: eis-me aqui, envia-me a mim. Nós passamos a vida toda dizendo estas palavras: eis-me aqui, eis-me aqui. O primeiro eis-me aqui que você disse foi quando a sua mãe teve um enjoo, e esse enjoo não foi porque ela comeu alguma coisa estragada, era você que estava lá na barriga da sua mãe, no útero, dizendo: eis-me aqui, com alguns milímetros de tamanho, sem forma, sem visibilidade, não tinha forma, não tinha voz, mas você insistiu com a sua mãe: eis-me aqui. Ah, você está duvidando? Então espere para ver. Eu estou aqui. E a barriga cresceu. E no dia que você nasceu, você veio a 1000.
e você diz um eis-me aqui bem gritado, eis-me aqui. É o teu choro, quando você sai da barriga da sua mãe, e este eis-me aqui gritado, berrado, emocionou o coração da sua mãe. Qual é a mãe que não chora quando a enfermeira coloca o bebê ao lado dela? As 2 vezes que fizeram isso com a Egli, havia uma lágrima escorrendo aqui no cantinho do olho, e a foto registrou. Um dia, talvez no meu caso foi aos 7 anos, talvez você aos 6, você estava dentro de uma lista de chamada, numa classe de escola, e a professora chamou o seu nome, e você falou, presente, eis-me aqui. Lembra o seu primeiro dia, que você sentou-se numa cadeira de uma universidade, ao lado de 80 alunos? No meu caso, não sei se tem classes tão grandes hoje, professor, tem, né? Pois é, eis-me aqui, mais uma jornada, 4 anos, 5 anos, vamos para frente, eis-me aqui. Um dia você também disse eis-me aqui para um emprego, para uma empresa, e um dia, levanta a mão aí, Lucas, recentemente, há poucos dias, o Lucas disse eis-me aqui para uma linda jovem, a sua esposa, que está ao lado dele. E você disse ao jovem bonito, que estava bonito, não lindo, certo? A jovem é linda, você é bonito. Ao seu lado, eis-me aqui. Todo eis-me aqui abre um novo ciclo e fecha um novo ciclo. Sem existência, agora com existência. Sem um cônjuge, agora casado. Sem filhos, agora com filhos. Sem profissão, agora com profissão. Sem emprego, agora com um emprego. No entanto, qualquer resposta que você deu, eis-me aqui, ela foi feita dentro de um processo, e é sobre isso que eu queria falar nesta noite. Ao respondermos sim para o casamento, houve um processo primeiro de visualização, um processo de aproximação, um processo de apaixonar-se, de encantar-se, de conhecer-se, de ter afinidades. Ao responder sim para uma nova empresa, para um novo emprego, também foi feita dentro de um processo de formação profissional, de um processo de procura, de um processo de diversas experiências, de uma certa combinação de fatores. E a resposta que você dá a Deus também é desta maneira. Dificilmente vai acontecer o que aconteceu com Isaías na sua vida. Isaías teve uma grande visão, como se fosse uma teofania, uma manifestação de Deus. Ele viu um serafim de 6 asas. Não vai aparecer um serafim na sua frente para que você decida responder a Deus, eis-me aqui. Pode, mas não é regra. Existe um processo, existe uma caminhada para que nós respondamos a Deus, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Mas o bom de tudo é que Deus é paciente, Deus é longânime, Ele sabe esperar. Quem sabe nesta noite seja o dia em que você vai responder ao Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Queridos, este processo, ele começa no versículo 1. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num alto e sublime trono, no trono alto e elevado. O processo da resposta, eis-me aqui, tem como ponto de partida o próprio Deus.
Quando Isaías vê Deus sentado, na verdade não foi ele que viu a Deus, mas foi Deus que lhe deu uma visão. É Deus quem se revela a nós, de Gênesis a Apocalipse. Em toda a Escritura nós vemos isto acontecendo. No começo da criação, Deus ao pôr do sol aparecia ao casal humano, conversava, se relacionava com eles. Depois, no livro de Êxodo, Deus se revela a Moisés uma sarça ardente, ela queimava e não se consumia, lá no Monte Sinai. Mais tarde, no período dos reis, Deus se revelou a Elias, o profeta, por meio de fogo que caiu do céu e consumiu o sacrifício, ou por meio de uma brisa suave, onde Deus se mostrou novamente ao profeta. Agora aqui Deus se permite ver por Isaías, mesmo que numa visão, sentado num alto e num sublime trono, e havia anjos ao seu redor, anjos majestosos ao seu redor. Na hierarquia dos anjos celestiais, os mais poderosos, os mais fortes, os mais bonitos, os serafins, de 6 asas. E diz o texto que somente o barulho das vozes dos serafins fez tremer o alicerces do templo onde Isaías estava, e eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Queridos, toda revelação de Deus, por menor que seja, ela sempre explicita, ela sempre escancara, ela sempre evidencia a sua grandeza e a sua majestade. O processo de você responder eis-me aqui ao Senhor começa pela revelação de Deus, começa por descobrir quem é Deus. E o salmista fala muito dessa grandiosidade de Deus. No Salmo 96 ele diz: glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Nós cantamos esse cântico. Nós cantamos também aquele cântico do Salmo 48, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Salmo 92, o salmista reconhece novamente e diz: quão grandes são as tuas obras e os teus pensamentos quão profundos. Lá em Atos, quando Estevão estava sendo ou se tornando o primeiro mártir da era cristã, ele cita no seu discurso, na sua pregação, aquelas autoridades que o estavam apedrejando, e uma delas era Paulo, ou Saulo, antes da sua conversão. Ele diz, citando o profeta Isaías: o céu é o meu trono, e a terra é o estrado onde eu descanso os meus pés. Citando esta grandeza de Deus. A terra é onde Deus coloca os seus pés. Se você tem uma ideia do tamanho do planeta Terra, não dá para medir Deus, porque Deus não tem corpo, Ele é espírito. Mas para que a gente tenha uma dimensão da grandeza de Deus, a terra é onde cabe apenas os pés do Senhor. Queridos, Deus é grande, Deus é santo, Deus é poderoso. Quando nós percebemos quem é Deus, quando Deus se revela a nós, aí nós temos uma verdadeira dimensão de quem nós somos, o quanto nós somos contrários a Deus, ou seja, pequenos, pecadores e sem nenhum poder, absolutamente. Foi isso que aconteceu com Isaías quando ele olha para Deus. Ele diz: ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. Ai, eu estou perdido. Quem sou eu?
Sou isso mesmo, um perdido, um nada, um desmerecedor. Queridos, sem a revelação da luz de Deus em nosso coração, em nosso interior, nós temos uma visão de nós mesmos completamente equivocada. Antes da revelação de Deus, antes que Deus se revelasse a nós, nós nos considerávamos a última bolacha do pacote. Nós falamos para as pessoas que nos rodeiam, muitas vezes: sem mim nada podeis fazer. Você, se não fosse eu, você não era nada. Esse é o espectro daqueles que ainda não olharam para Deus e para a grandeza de Deus. Se acham fortes, se acham grandes. Já as esposas, muitas já disseram, né, que sem elas os maridos estariam perdidos. Quantas vezes você, marido, já ouviu isso da sua mulher? Mães dizerem que sem elas os filhos não seriam nada. Homens se achando insubstituíveis no trabalho. Homens se achando o máximo da força e da masculinidade. Mulheres se achando o máximo da beleza. Sem a revelação de Deus, todos nós somos assim. Porque nós nos colocamos no lugar de Deus, como Adão se colocou e Eva se colocaram. Religiosos e religiosas se achando como Paulo, irrepreensíveis, inculpáveis, imaculados, santos. Só falta a auréola. Se achando merecedores de tudo aquilo que fazem perante Deus. Então nós somos estes, sem a iluminação de Deus. O nosso trilho do discipulado, se você não está, eu te convido a entrar nesse trilho. Temos 111 pessoas nesse trilho do discipulado hoje na igreja. O nosso primeiro estudo, a primeira reflexão é: quem sou eu? Quem sou eu? Mas quando Deus se revela a nós, muda tudo, muda a visão. Ai de mim, estou perdido, sou tão miserável, tão mesquinho, tão avarento, tão perverso, tão malicioso. Quando eu estou exposto à presença e à luz e à glória de Deus. Lembra-se, esses dias nós falamos do encontro de Paulo, o chamado de Paulo e do seu encontro com Cristo. E Paulo disse, né, tudo que eu considerava lucro, toda a minha bondade, minha religiosidade, meu conhecimento, minha justiça própria, não eram nada, eram como lixo perante a grandeza de Cristo. Até os nossos atos dignos de elogio, até as nossas obras de justiça, de retidão, a Bíblia diz que diante dessa grandeza de Deus, elas são como trapos de imundícia, trapos que só prestam para ser jogado fora. Isaías 64, no versículo 6, diz: todos nós nos tornamos impuros. E presta atenção, todas as nossas boas ações são como trapos sujos. Isaías 64, 6. Então, queridos, olha o processo. Deus se revela, mostra quem Ele é. Quando isto acontece, nós descobrimos que estamos perdidos, porque somos miseráveis e pecadores, e Deus é santo, santo e santo. Como você pode estar na presença de Deus sendo dessa maneira? Como eu posso estar na presença de Deus sendo dessa maneira? Eu não posso, você também não pode. E aí nós temos um impasse, temos um abismo, temos uma diferença muito grande. Mas aí acontece uma coisa. Isaías diz no versículo 7: Ele tocou a minha boca com a brasa e disse: agora que esta brasa tocou os seus lábios, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão
perdoados. Quem é Deus? Grande, sublime, poderoso, santo. Quem sou eu, pobre, miserável, pecador? Não dá. Mas Deus me ama e Ele me transforma. Ah, queridos, Deus continua o processo. Ele nos transforma. A graça de Deus é transformadora. Deus nos ama a ponto de nos receber do jeito que nós somos. Deus não é legalista, Deus não é moralista. Ele nos recebe tendo o pecado que nós tivermos. Lembra-se de Jesus e a mulher apanhada em flagrante adultério, prestes a ser apedrejada pelos moralistas e legalistas, fariseus e escribas da lei. Mas a graça de Deus, ela vai além. Ela vai além. Essa graça de Deus nos transforma. Porque se nós ficássemos da mesma maneira, a nossa vida continuaria sendo de confusão e de tristeza. Por isso Deus, por nos amar e nos amar tanto, Deus não nos permite ficar da mesma maneira. Ele nos transforma. Então o primeiro chamado de Deus é para nos transformar, antes de nos desafiar a ir e pregar. Deus trabalha o nosso coração, Ele nos purifica. Sabe por quê? Porque a mensagem não é só para ser anunciada através da boca, mas a mensagem é para ser anunciada com a nossa vida. A nossa vida fala mais alto. Aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Ninguém pode dar o que não tem. Ninguém pode dar Jesus se não tem a Jesus. Ninguém pode repartir o amor de Deus sublime se não recebeu, e se não for enchido com este amor de Deus. Ninguém transmite, ninguém evidencia a paz que excede todo o entendimento, a paz que Cristo nos dá, se antes não havê-la ter recebido de Cristo. E quem precisa de transformação? Quem precisa ser transformado? Os malucos, os pecadores, as pecadoras, os rebeldes, os violentos, os maus pagadores, os ladrões, os adúlteros, os bocas sujas. Sabe quem também precisa ser transformado? O honesto, o bom pagador, os educados, os religiosos, os cidadãos de bem. Todos precisam ser transformados, porque todos, à semelhança de Isaías, têm lábios impuros. Falava na escola dominical pela manhã, talvez a gente não fale palavrão, mas sabe aquela pessoa arrogante, que te despreza, que te humilha, que é orgulhosa, soberba, que é teu vizinho, que é um colega de trabalho, o cara se arrebenta, bate o carro e você fala o quê? Bem feito. Às vezes não falamos palavrão, mas falamos bem feito. Evidencia que nós precisamos dessa graça de Deus, precisamos ser transformados. Não falamos palavrão, mas falamos coisas sem saber se são verdades. Passamos adiante coisas que não deveriam ser ditas naquele momento, palavras duras, palavras que denigrem o nosso semelhante. Todos pecaram, todos se extraviaram, não há um justo sequer, diz o profeta e o apóstolo repetindo lá em Romanos. Mas Isaías recebeu o Evangelho. Isaías recebeu a boa notícia. Agora que esta brasa tocou os seus lábios, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. Aleluia.
nós também recebemos o Evangelho, a boa notícia que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Esta é a boa notícia. Estamos perdoados, estamos redimidos, estamos salvos. Olha o processo. Quem é Deus? Quem sou eu? Ele me transforma. E o processo continua. E no versículo 8, em seguida o quê? Em seguida de haver sido acolhido, amado por Deus, recebido, perdoado, sarado, salvo, em seguida ouviu o Senhor dizer: quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Queridos e queridas, o privilégio de Deus ter se revelado a nós, de ter mostrado quem Ele é, de ter mostrado quem nós éramos, e de nos ter transformado. Todo esse processo de amor de Deus tem um propósito: nos enviar. Quem eu vou enviar? Deus está dizendo. Quem será o nosso mensageiro? E agora eu respondo: só pode ser eu, só pode ser você. Por quê? Porque nós passamos pelo processo, nós temos experiência para contar, nós temos testemunhos para dar, porque nós conhecemos, nós vimos, nós experimentamos Deus na nossa vida. Aleluia. E este fato me mostrou o quanto eu era miserável, então eu clamei por misericórdia e Deus me acolheu. Eu conheço o processo de salvação, eu conheço o caminho da transformação, eu conheço o caminho de volta ao Pai Celeste. Eu fui tocado, eu fui perdoado, eu fui redimido, eu fui aceito, eu estou habilitado. Irmãos, irmãs, o chamado de Deus não é inatingível, não é. Ele nos chama e ao mesmo tempo Ele nos capacita, como foi falado hoje pela manhã, a respeito de Gideão. Mas a minha família é a mais pobre de Israel, eu sou o menos importante da minha família. Vai nesta tua força, eu estou contigo, eu estou contigo. Ele nos chama e Ele faz a sua obra em nós. Jesus disse: vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Queridos, Jesus caminhou com os 12 discípulos, 12 apóstolos, em todos os lugares, vilas, cidades. Ele estava próximo, curando, pregando, evangelizando, comendo, caminhando, dando exemplo. Jesus os transformou nesse processo, nessa caminhada, para eles serem enviados. Foram 3 anos e meio em que os 12 apóstolos caminharam com Jesus. E o cristianismo está no mundo hoje, 2 bilhões de pessoas são chamadas de cristãos. E agora eu quero aplicar para nós. Você que está aqui nesta noite, talvez você esteja pela primeira vez, talvez você não conheça a palavra de Deus, talvez você não seja membro de uma igreja, talvez você não professe uma fé, mas aqueles que estão aqui, a maioria, tem uma caminhada com Cristo. Quantos anos você caminha com Cristo? Eu vou te dizer uma coisa nesta noite: você está preparado, você está preparado, está sim, está sim. Talvez você não ache, mas você está. Queridos, não podemos confundir falta de vontade, falta de visão, ou falta de coragem, ou falta de tempo, com capacidade. Porque capacidade você tem
tem. Deus se revelou a você. Deus revelou o seu pecado, mas Ele te perdoou e Ele te transformou. Então agora você está assim habilitado e habilitada. Mas pastor, para onde eu vou? O que eu tenho de falar? Meu querido, você não precisa ir. Você já está. Você já está. Se você é um professor, os seus alunos, a universidade, a escola, é o teu campo missionário. Você não precisa ir, você já está. Se você está no hospital, é lá que você será o mensageiro do amor de Cristo. Se você está na fábrica, se você lidera uma equipe, este é o teu campo missionário. Se você está aqui na igreja e vê alguém chegando que não conhece a Cristo, mas tem um interesse na palavra, esta pessoa é o teu campo missionário. As nossas crianças são o nosso campo missionário. Aliás, um campo muito fértil. Muito fértil. Você pode se dedicar ao ministério da Rede Kids, ao ministério infantil. Os pobres, os marginalizados são um campo missionário. Esta semana um grupo da nossa diaconia saiu em 2 unidades de saúde, distribuindo amor. Distribuindo amor. E no testemunho aqui de uma das irmãs que foram, uma pessoa disse: eu não quero lanche, porque nós levamos lanche para essas pessoas que estão lá esperando, ou os acompanhantes, ou os próprios que precisam de atendimento. Eu não preciso de lanche, eu preciso de uma oração. Os universitários são um campo missionário. Você não precisa ir, você precisa tão somente falar. Mas qual a mensagem? A mesma. A mesma. E qual é a mesma? Quem é Deus e quem nós somos. E o caminho que encurta essa distância entre nós e Deus. E esse caminho é Jesus, que passou pelo fogo, pela brasa do sofrimento e nos purificou. Queridos, a mensagem tem apenas duas notícias. A má e a boa. A má é: eu estou perdido, eu sou pecador. A boa: Cristo me salvou, morreu por mim e me perdoou. É simples. A mensagem do Evangelho é simples. Foi isso que aconteceu com Isaías. Versículo 12 agora: eu, o Senhor, mandarei o povo para longe desse país, e as cidades ficarão vazias. Versículo 13: e mesmo que fique no país uma pessoa em 10, ela também será morta. Mensagem de juízo. A má notícia, bad news. Somos pecadores, estamos condenados, o salário do pecado é a morte. Mas a boa notícia: os que restarem serão como um toco de carvalho que foi cortado. O toco representa um novo começo para o povo de Deus. É o versículo 13. A má notícia: o salário do pecado é a morte. A boa notícia: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Simples assim. É só isso que você precisa dizer. Esta é a mensagem do Evangelho. E eu quero encerrar. Por que você está aqui nesta noite? Você já fez essa pergunta? Por que você está aqui na primeira IPI de Sorocaba nesta noite? Olhe para a tua história, olhe para a tua vida. Você vê Deus na sua vida? Não houve um processo de Deus na sua vida? Houve. Então Deus tem um desafio para você. Em seguida,
ouvi o Senhor dizer: quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Nosso mensageiro, olha, as 3 pessoas aí, Pai, Filho e Espírito. Quem será o nosso mensageiro? Então respondi: aqui estou eu, envia-me a mim. Queridos, que o Espírito Santo de Deus desafie você a servir a Jesus com paixão, a proclamar o seu nome com alegria e com paixão. Gostaria muito que nesta noite você respondesse: eis-me aqui, envia-me a mim. Há muita obra no reino de Deus para você fazer, coisas simples, aqui no ambiente dos ministérios da igreja, lá na sua família, lá com os seus vizinhos, lá no seu campo missionário, que é o seu trabalho e a sua profissão. Há coisas pequenas. Hoje é o último domingo que vem é um novo boletim. Isso aqui pode ir para o lixo, mas pode cair na mão de alguém que está precisando de uma palavra sobre resiliência, está sofrendo e tem uma palavra aqui sobre resiliência. Alguém que está sem esperança, e aqui embaixo tem vários textos que trazem esperança ao coração. Você pode simplesmente dar para essa pessoa, e você vai ser um agente de Deus na vida dessa pessoa, um instrumento. É simples demais para que nós não nos engajemos nessa missão.